A paz do Senhor Jesus. Hoje, sexta-feira, né? Muitas pessoas fazendo planos, muitos vão viajar, muitos vão para casa de veraneios, muitos vão fazer um passeio turístico, né? Muitos fazem planos, buscando coisas, né? Interessante, né? As pessoas nunca pensam em se aproximar de Deus. As pessoas hoje estão focadas em coisas. Muitos fazem um planejamento de almoçar fora, ir para um restaurante, se divertir, passear no shopping, na verdade. As pessoas nunca fazem plano para melhorar a sua aproximação de Deus. Deus hoje não está sendo prioridade. Hoje Deus está sendo secundário. As pessoas hoje tratam Deus como objeto de necessidade. Só procuram Deus quando está desempregado, só procuram Deus quando está doente, né? Quando está aflita, quando está dando tudo errado em sua vida. E as pessoas hoje, quando estão bem empregado, um alto salário, né? A sua casa abastecida, né? O seu carro, né? As pessoas hoje estão com apego às coisas materiais. Isso é muito perigoso, porque a coisa que o ser humano não pode fazer é esquecer de Deus. Tratar Deus como objeto, como garçom. Tem pessoas que vão na igreja só para buscar. Quer que Deus o serve. Vai lá para buscar a benção para o filho, a benção para a filha, a buscar que Deus dê um bom emprego, que o filho seja bem sucedido, a buscar um ótimo relacionamento familiar. E quando Deus o serve, que Deus é misericordioso, somem. Tem pessoas que vão no templo ou na congregação. Igreja é a igreja reunida, é o povo. O templo é o local onde a igreja se reúne. Igreja não é quatro paredes, não é o CNPJ, o nome do título de que existe, que ali é uma igreja. Igreja somos nós. Então as pessoas fazem campanha, né? São persuadidas para fazer campanha, 21 semana, 21 sexta-feira, 21 quarta-feira, 7 quarta-feira, campanhas e campanhas. Então as pessoas vão lá atrás de coisas. Você pode observar que as pessoas que vão atrás de coisas têm dificuldade de ir na frente e aceitar Jesus. Quando você vê uma pessoa que não quer aceitar Jesus, aquela pessoa só quer ser servida. Ela não quer servir. Porque quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos serve, mas nós o servimos. E tem pessoas que só quer ser servida, mas não quer servir. Porque servir a Deus paga um preço. Você tem que deixar de fumar, de beber, falar palavrão. Tem que largar o pecado, as imoralidades, as más conversações, as maledicências. Muitas coisas você tem que abrir mão. Tem que abrir mão até de negócios escusos, né? Tem que largar o trambique. Então, ir a Deus para querer que Deus o sirva é fácil. O problema é que as pessoas não querem servir a Deus. Porque servir a Deus, você tem que abandonar, sabe o quê? Muitas vezes, você vai brigar, guerrear
os seus próprios desejos. A sua vontade não vai ser mais a sua vontade, vai ser a vontade de Deus. Para servir a Deus é submissão. Você tem que entender que para fazer a vontade de Deus, você tem que se esforçar. Ninguém larga o cigarro porque quer, por si só. Ninguém larga a droga. Ninguém larga esse relacionamento extraconjugal. Ninguém sai do homossexualismo porque quer. Ninguém sai da prostituição. Ninguém sai da feitiçaria, da bruxaria. Ninguém sai da religião porque quer. Por si só não consegue. Precisa se aproximar de Deus. Então tem pessoas que vão no templo. Há dois tipos de pessoas que vai no templo. Vai aqueles que vai adorar e vai aqueles que vai assistir. Aqueles que vai assistir é aqueles que estão olhando para a parede, a cor do seu cabelo, da sua pele, reparando a sua roupa, o seu calçado, a sua dicção, como você se comunica, como você se apresenta no público, no púlpito. É verdade. Tem pessoas que vão para a igreja e ficam assistindo estática, como uma estátua, de olho aberto, assistindo o culto. Estão na plateia, assistindo a pregação, assistindo o grupo de louvor. E do lado tem aquele que está adorando. Vai para adorar. Ele não repara corpo de pessoa, se está gorda, se está magra, se está barriguda, se está desengonçada. Tem pessoas que saem dali, saem conversando. Viu como é que o cabelo da fulana tá? Viu como é que a roupa da fulana tá? Viu como é que a fulana falou? Tu viu a roupa dela esquisita? Tu viu? São pessoas que foram assistir o culto, não foram adorar. Quem vai adorar recebe a visita de Deus. Deus o visita. Já imaginou? A gente pode perceber na igreja. Poucas pessoas recebem a manifestação do Espírito Santo nelas. A visita. Já imaginou no culto? 100 pessoas. 10, 15 pessoas recebem a visita do Espírito Santo. Mas existem outras pessoas que parece que estão recebendo a visita, mas estão no emocional, na carne. Não é visita do Espírito Santo. E tem outras pessoas que estão ali igual a estátua, olhando o irmão rodopiando, falando mistério, línguas estranhas. Isso é o que nós vemos. Então hoje precisamos entender que no templo, onde Deus separou para o seu povo reunir, tem 4 coisas que está relacionado para você fazer dentro do templo. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Então, no tempo, vamos voltar de trás para frente. Se converter, largar de fazer as coisas erradas, buscar a face do Senhor, orar, se humilhar. Se humilhar é largar o orgulho. Se humilhar é você se esvaziar de você. Reconhecer que você precisa de Deus, que você é um pecador, sem Deus você não é nada. Reconhecer que você é pó, é cinza. Ser submisso, ser dominado por Deus. Se humilhar é olhar para a soberania de Deus e entender que você não é nada sem Deus. Reconhecer que somos dependentes de Deus 24 horas. Para tudo. Para tudo. Para viver, para se relacionar, fazer amizade, fazer negócios. Até pessoas que vêm na sua casa. Você tem que se humilhar para reconhecer e Deus te dá o discernimento. Não se recebe qualquer pessoa na sua casa. Não é assim não. As coisas não funcionam assim.
Você tem que saber quem entra na sua casa. Quando uma pessoa entra na sua casa, trazendo o nome de outras pessoas, falando mal, essa visita não é de Deus. Quando a pessoa chega na sua casa com pensamento negativo, só conta problema, só conta desgraça, só conta derrota, essa visita não é de Deus. Agora, quando você recebe uma visita que é de Deus, a primeira coisa ela pede, vamos orar. Vamos ler um versículo da palavra de Deus. Vamos louvar o hino. Essa é a visita de Deus. Essa visita vem para te fortalecer, te dar ânimo e se alegrar. Hoje quero trazer um assunto. Está em São Lucas, um médico. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Os Atos. Os Atos dos Apóstolos. Como é que deu início a igreja? Como é que foi edificando a igreja? Como é que foi o crescimento da igreja, a expansão da igreja? Lucas, ele escreveu Atos dos Apóstolos. As primeiras caminhadas, o crescimento da igreja, a evangelização. E Lucas aqui no capítulo 18, Jesus está dizendo uma parábola, uma comparação, uma ilustração, uma história. Parábola é uma história, é uma ilustração. E aqui está mostrando duas figuras, de uma viúva e de um juiz. E nós vamos ler para você entender, São Lucas capítulo 18, verso 1, que diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, olha só, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, olha, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Olha só no versículo 8. Jesus está dizendo, na vinda dele, será que ele vai encontrar fé na terra? O que sustenta a igreja é persistência, oração. Orar. Aqui está falando de oração. Está falando de conversar com Deus. Essa mulher estava com problema na justiça. Uma causa. E Jesus usou essa figura da viúva como uma mulher perseverante, uma mulher insistente. Todo o plantão desse juiz, porque esse juiz é que estava resolvendo a causa dessa viúva, só que estava enrolando, estava fazendo pouco caso, não estava dando importância nenhuma. E o histórico desse juiz era um má, não temia a Deus, nem respeitava os homens. Olha só, em primeiro lugar, o homem não respeitar a Deus, tipo um ateu, não acreditar em Deus, não dar importância para Deus. É aquela pessoa que se acha autossuficiente, que não precisa de Deus para nada. Não temia a Deus, não respeitava, nem os homens. Era uma pessoa que era
autoritarismo, muita autoridade, soberbo, abuso de poder. Era um juiz, então o sucesso, o cargo, a profissão, subiu para a cabeça dele. Então ele era uma pessoa muito difícil. Jesus falou que ele não temia a Deus, nem respeitava as pessoas. Então ele era uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa insuportável. Mas aquela mulher, toda vez que aquele juiz estava de plantão, ela estava presente na audiência. Vamos conjecturar. Sou juiz, eu sou a viúva tal, porventura só tem alguma resposta da minha causa? Aquele juiz fala, ainda não, vai para casa. Ainda não chegou a hora, já imaginou? Mas ela insistia. Todo o plantão daquele juiz, ela estava ali. É como bater no cartão de ponto. Aqui Jesus está fazendo uma linguagem de figura. Você orando, uma causa. Qual é a causa que está te incomodando? Talvez você deu entrada na aposentadoria. Talvez você está com processo na justiça. Uma causa ganha, mas está engavetado. E você vai sempre na audiência e nada. Aqui Jesus usou essa mulher como uma figura de uma pessoa que ora. Quantas vezes você ora? Você ora mais ou menos, ora mais ou mais para menos. Tem pessoas que oram muito, tem pessoas que oram mais ou menos, e tem pessoas que não oram nada. Orar é falar com Deus. Eu converso com Deus. Tem coisas que é só você e Deus. Essa mulher, de repente, estava passando necessidade, uma viúva. De repente, uma pensão, né? Aqui não está dizendo contra o seu adversário. Aqui é uma causa. A pessoa estava devendo e ela botou essa pessoa na justiça. E ela precisava dessa vitória. E ela incomodava. Importunar é você incomodar. Incomodar. Na sua casa, por exemplo, se uma pessoa bater na porta, você diz que não vai atender, consigo pensando. Mas se ela insistir, ela está o quê? Mexendo em você. Traz inquietação, não traz? Você levanta, bravo, reclamando, esbarrando na cadeira, e atende, mas olha com a cara feia para a pessoa. E aquela pessoa diz, eu estou precisando de 1 quilo de açúcar. Você vai furiosa, pega o açúcar e dá àquela pessoa. Né? Para ela não te incomodar mais. Né? Interessante que aqui, aquela mulher, ela insistiu porque o juiz não dava resposta, ganho de causa. Mas ela perseverou. E Jesus falou assim, o dever de orar sempre, e nunca desfalecer, desistir. Né? Tem pessoas que já desistiu. Parou de ir na igreja, parou de falar com Deus, entregou os pontos. Talvez a sua causa seja o seu esposo, né? Que não é fiel. Você é uma serva de Deus. Seu esposo não é. Enquanto você vai para a igreja, seu esposo vai para bebedice, o bar, vai para o Maracanã, vai bater bola com os amigos, bate papo nos botequim. Talvez a sua luta é com seu filho, com a sua filha. Eu não sei o que se passa com você. Talvez a sua causa que você quer que Deus resolva seja um problema de saúde. Talvez o familiar está lá no hospital, né? Lá no hospital, entubado. A junta médica reuniu a família, está pensando em desligar o aparelho. Falou para você que não tem jeito. E você aceitou essas palavras? Você aceitou?
O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Talvez você abriu mão da sua empresa, abriu mão do seu estudo, abriu mão da sua faculdade. Talvez você está abrindo mão, sabe o quê? Do seu casamento. Você está desistindo da sua filha. Você está desistindo do seu filho, do seu neto. Você está desistindo do seu irmão. Você disse que não tem jeito mais, abriu mão, já fez de tudo. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aquele homem, no versículo de número 4, diz assim: e por algum tempo, não quis, olha só, mas depois disse consigo. Já imaginou? Aquela mulher foi lá onde aquele juiz estava de plantão. E ele não deu causa de ganho, mas ele pensou consigo: essa mulher está me incomodando, está me enchendo o saco. Não quero mais ver a cara dessa mulher. Não estou aguentando mais ela. Vou ver logo. Vamos aqui. Pegou os papéis, examinou a causa dela, assinou embaixo. E aqui, ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, me incomoda, olha só, hei de fazer justiça, vou dar a causa para ela, aleluia, para que enfim não volte e me importune mais, não me incomode. Importunar é incomodar, encher o saco. Falar com Deus é importunar, é insistir. Talvez a sua casa própria não saiu porque você desfaleceu. Você não está falando mais com Deus. Senhor, é minha casa própria. Senhor, meu emprego. Senhor, a minha promoção lá no meu trabalho. Senhor, a minha aposentadoria, já dei a entrada. Está na mão do advogado. Tu és o advogado dos advogados, juiz dos juízes. Fala com Deus. Sabe qual é o maior problema? As pessoas cruzam o braço. Às vezes Deus te acorda de madrugada, você falar com Ele, a sua carne, você deixa a sua carne prevalecer. Falar com Deus é importante. É resposta, é vitória. Eu nunca vi quem fala com Deus ser envergonhado. Eu nunca vi. Eu nunca vi quem fala com Deus perder batalha, não receber vitória. Essa mulher recebeu vitória porque ela perseverou. Ela foi focada. Eu quero. Não vou desistir. Eu vou chegar onde eu quiser. É assim que tem que ser. Deus é com aqueles que perseveram. É aqueles que focam. Quanto mais você falar com Deus, mais vitória, mais bênção. Quanto mais você falar com Deus, mais você vai conhecê-lo, a grandeza, o que Ele pode fazer na sua vida. Sabe por que você ainda não tem experiência com Deus? Não conhece o poder desse Deus que você serve? Porque você fala pouco. Jesus falava muito com Deus. Jesus falava muito com Deus. Jesus fez uma multiplicação dos pães e depois despediu a multidão. Estava o cair da tarde, mandou que seus discípulos entrassem no barco. Os 12 entraram. E foi indo. Jesus subiu no monte. E na vigília da manhã, quem vem? Jesus, de madrugada. 3 da manhã às 6, de madrugada, bem escuro.
Jesus, ao anoitecer, subiu no monte e falou com Deus. Vamos dizer, de 18 horas. A vigília da tarde, ela começava de 18 às 21 horas. A vigília da noite começava de 21 às 0 horas. A vigília do cantar do galo começava de 0 horas às 3 da manhã. E a vigília da manhã começava de 3 da manhã às 6 da manhã, porque às 6 da manhã começava o dia do horário romano. Começava às 6 da manhã, de 6 e fechava às 18. Aí entrava a primeira vigília, a segunda, a terceira e a quarta vigília, era dividido de 3 em 3 horas. Olha só. E Jesus de madrugada. Jesus falou com Deus, vamos aqui, 18 horas, de 18 às 3 da manhã, 7 horas. Jesus falou com Deus 7 horas, no horário de Brasília, horário do Brasil, 7 horas. E você? Como é que você fala com Deus? Quantos minutos? 10 minutos? 20 minutos? Meia hora? 50 minutos? 1 hora? Tem irmãos que falam demais com Deus. Fala 3 horas com Deus. Tem irmãos que faz vigília na sua casa. Faz vigília. Ele lê a Bíblia 2 horas. Faz 2 horas de oração. Louva de baixinho. Fala. E quem fala mais com Deus tem mais experiência com Deus. Quem fala pouco com Deus tem pouca experiência com Deus. E quem não fala nada com Deus não sabe nada de Deus. Ainda serve a Deus, mas não conhece o poder que esse Deus pode fazer. Falar com Deus é importante. Essa mulher recebeu a vitória. O juiz, não temia a Deus, nem respeitava os moradores, os homens. Era soberbo. Era uma pessoa difícil de lidar. Mas ele falou consigo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeito os homens, vou fazer justiça a essa mulher para que ela não me moleste mais. Quando aquela mulher chegou, ela recebeu uma notícia nova. Está aqui seu ganho de causa. Vai buscar seus direitos. Assinou embaixo. Olha aqui. Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele, ainda que você pensa que está demorando. Deus não demora. Deus não demora. Deus age no tempo certo. Por isso que é importante orar e nunca desfalecer. Porque o meu tempo não é o tempo de Deus. A resposta que eu preciso não é aquela resposta imediata. Deus, Ele dá as bênçãos na nossa vida na hora certa. Como é que está teu casamento? Como é que está a criação dos seus filhos, a educação? Muitas das vezes tem vento que entra na nossa casa e a culpa é nossa. Nós pegamos esses ventos, entramos nele. Porque Deus, quando nos prova, nos testa, é para nos preparar para grandes vitórias, grandes batalhas. Porque, já imaginou, você enfrentar uma guerra, uma luta, você servindo a Deus? Nós estamos numa guerra. É uma guerra entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre o diabo e Deus. É uma guerra. Então a arma poderosa que você tem é oração, falar com Deus. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui aos Filipenses. Olha só. Olha aqui. Filipenses. Ó. Filipenses. Deixa eu ver aqui se é Filipenses. Olha aqui.
Ó, Filipenses, deixa eu ver se é Filipenses aqui. Colossenses, deixa eu ver se é colocar. Colossenses. Olha aqui. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Ó, Colossenses, perseverar em orações, velando nela com ações de graça. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Olha, ó, perseverar em oração. Então tem que perseverar em oração. Nós precisamos, eu preciso entender que a oração é a chave da vitória. Se você orar, as bênçãos vêm mais rápido. Então é importante você perseverar na oração. Aqui o apóstolo Paulo fala aqui sobre as armaduras de Deus. E falar com Deus é uma das armaduras de Deus. Aqui, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os irmãos, até pelos irmãos. Na história que Jesus contou, é sobre você receber algo que está preso. Não pensa você que as coisas vêm fácil para nós. Não. Nós vencemos os obstáculos, transportamos os obstáculos, passamos para o outro lado, através de falar com Deus. Falar com Deus é muito importante. Ele diz que orai sem cessar. Orai sem cessar. É contínuo. Se você tiver uma vida de oração, você é vencedor. Ocupa-se mais em falar com Deus. As bênçãos vão chegar na sua vida, mas através de falar com Deus. Aquela mulher, ela foi uma figura, uma ilustração que Jesus criou, mostrando o exemplo daquela mulher. O exemplo dela é para você nunca desfalecer. Deus diz que depressa Deus fará justiça aos seus escolhidos. Ainda que esse escolhido, que eu e você, achamos que está demorado, depressa nos atenderá. Alguém está te perseguindo, te jurando, alguém está te caluniando. Deus é justiça. Não use as suas armas carnais. Use as armas espirituais. Vença o diabo através da oração. O diabo quer destruir sua família, seu casamento. O diabo quer destruir a sua vida financeira, a sua empresa, os seus negócios. Não. Vença na oração. O diabo sabe que o crente que ora recebe vitória. Busque a Deus. Clame. Jesus falou no versículo 8. Porventura, quando vier o Filho do Homem, a volta de Jesus, achará fé na terra, ou seja, achará alguém que ainda está buscando. Muita gente está parando o caminho porque está deixando de falar com Deus. O diabo não é bobo, esfria, traz aquelas pessoas com mensagem negativa, diabólica, mensagem pessimista. Persevere. Não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para o tamanho do Deus que você serve. O Deus que você serve é o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que derrubou os muros de Jericó. É o Deus que alimentou o seu povo por 40 anos no deserto. Não faltou água, não faltou pão, não faltou carne. As sandálias não apodreceram, não arrebentaram. Ali gerava-se. Mulheres engravidavam
idosos, e eles eram mantidos. Tá bom? Persevere. Deus está contigo. Não entrega os pontos. Saia dessa depressão. Talvez a sua causa seja essa cura. O médico falou que não tem jeito. Talvez a sua causa é essa depressão, essa enfermidade. Está tentando roubar a sua fé. Não desista. Não desista. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Um abraço. Fica com Deus. Um lembrete. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um abraço. Fica com Deus. Amém.